Nasceu com a missão de falar pelos outros e foi desta forma que ganhou notoriedade em todo o Brasil. Além, é claro, do seu talento de inventar e iniciar novos negócios. Eu estou falando do presidente da Alshop, Nabil Sayão. Nabil, que prazer te receber hoje aqui no nosso programa. Prazer é meu estar aqui com você e aproveitar e falar com teus telespectadores que ontem o Rodrigo fez 4 gols, não foram 2, foram 4 gols. Maravilhoso. Aliás, não só ontem, toda segunda-feira é uma prática nossa fazer belos gols. Futebol empresarial é um case de sucesso. O futebol que acontece lá com patrocínio da Redcar e é o futebol da Alshop, né, Nabil? Na verdade, esse futebol ele foi feito muito mais para criar essa interação com os empresários. Sim. Você tem os empresários trabalhando 12 horas aí por dia e criamos aí esse relacionamento do bate-bola, depois comer uma pizza, falar um pouquinho. Negócios você fala durante 5 minutos, mas o gostoso é o lazer, essa integração e fazendo novos amigos, que é importante aí para o nosso negócio. É verdade, de fato o futebol gera uma integração sensacional. Agora, Nabil, todo mundo te conhece pela Alshop. Quero voltar um pouquinho no tempo, lembrar do Nabil lá de trás, quando veio do Líbano. Como é que foi essa infância, Nabil? Bom, eu vim de lá com 4 anos de idade, sou libanês naturalizado brasileiro, essa terra aqui que a gente vive, que adora o Brasil. Claro. E vim de lá com 4 anos, lutando, obviamente, estudando. Minha mãe fez um sacrifício muito grande para dar estudos para os meus outros 2 irmãos também. E a gente começou nessa luta e aos 19 anos, na verdade aos 13 anos, eu fui trabalhar como office boy. Sim. De uma empresa chamada Fotomilo. Então a gente fazia esse servicinho. Depois, aos 19 anos, eu chamei meu tio, pedi para ele me financiar, cacifar uma operaçãozinha aí e comecei uma pequena confecção em São Caetano do Sul. Perfeito. Eu diria que foi lá que tudo começou, a minha vida empresarial. Isso também dentro de São Caetano. Tem um pouco a ver com a cultura libanesa, né? A cultura libanesa está no sangue, o comércio, né? Claro. Desde a época dos fenícios, a gente iniciou. Esse trabalho está no sangue, meu pai sempre falava de comércio, e os parentes também eram todos comerciantes. Então eu resolvi aos 19 anos tomar uma atitude e alguns me chamaram de louco. Eu falei, o máximo que vai acontecer é não dar certo. Não dá certo. Mas eu preciso tentar. Eu queria entender o seguinte agora, porque você, pelo que você contou, você já teve uma dificuldade naquela sua época de ser representado por alguém, de ser representado por uma entidade. Foi daí que surgiu a ideia da Alshop? Na verdade, sempre que você precisava discutir alguma coisa, trocar ideias com algum empresário, sim, você não tinha, nessas questões específicas, que são as questões de shopping center, então você discutia muito questão de aluguel, condomínio, fundo de promoção, qual é o melhor ponto, qual é a melhor estratégia. Então você não tinha um fórum para você debater isso. Perfeito. Então isso começou a passar pela minha cabeça. Comecei a amadurecer esse processo e quando você pensa em entidade, a gente foi pesquisar algumas entidades, sim, a grande maioria das entidades acabam sendo entidades pequenas, sim, no universo que você tem hoje de representatividade, porque não existe ainda a cultura do associativismo como tem nos Estados Unidos. Claro, é verdade. Mas aí, percebendo que já existia a entidade dos empreendedores de shopping e não tinha nenhuma entidade representativa do setor, aí eu resolvi aventurar por esse lado. Agora, sabe uma coisa interessante que você coloca aqui? Que é o fato de você ter o fórum para debater as dificuldades do empreendedor, as dificuldades do comerciante. A partir desse momento, quando você começa a debater quais são, embora os segmentos não sejam os mesmos, as dificuldades muitas vezes são as mesmas. Esse passou a fazer também parte do core e dos objetivos da Alshop, né, Nabil? A gente percebe hoje, inclusive pelos eventos. A Alshop, quando ela estabeleceu seus principais metas e objetivos, sim, era representar o setor de lojistas de shopping center na esfera estadual, municipal e federal, buscando criar essa representatividade, mostrando para o poder público a importância do varejo que tem para a economia brasileira, ao mesmo tempo em que você começou a estabelecer um projeto de capacitação, um projeto de levar conhecimento, um fórum de discussão e principalmente divulgar tudo isso por intermédio da nossa revista e agora, obviamente, com portal, internet e tudo mais.
Nabil, para a gente entender um pouquinho também agora das situações e do que a Aoshop de fato tem feito pelos empreendedores. Tem um caso aqui que foram 47 shoppings com 45 milhões direcionados à IPTU, e aí a Aoshop interveio nesse processo e defendeu, ou pelo menos junto ao prefeito Gilberto Kassab, essa situação dos lojistas e dos shoppings. Eu não sei se essa foi ou não foi uma operação bem sucedida, eu gostaria de saber. Agora, já entrando no próximo passo, já entrando no nosso próximo governante, quais são aí os desafios do próximo presidente do Brasil no segmento do varejo, e aproveitar para falar dessa situação do imposto? Bom, a situação do imposto, hoje você tem um ponto comercial valorizado como a Faria Lima e um ponto comercial na periferia. O absurdo é que os shoppings hoje são taxados pela mesma alíquota, independente do espaço onde eles se localizam. Entendi. Então isso passa a ser um absurdo, porque você tem shoppings na periferia, que o metro quadrado é muito mais acessível, comparado numa Faria Lima ou na Zona Sul. Então, nós estamos brigando ou discutindo com o prefeito, já estivemos lá no ano passado, pedindo uma reunião, o prefeito nos atendeu, passou para o seu departamento financeiro para poder fazer uma análise. Infelizmente, por parte da prefeitura não foi dada continuidade, e muitos shoppings hoje depositam em juízo, tem uma fortuna hoje depositada em juízo, porque muitos shoppings não aceitam que as alíquotas sejam igualadas em situações diferentes de pontos comerciais. Isso o que está correto. Está correto. Isso acaba sendo um prejuízo muito grande, porque quem paga o IPTU são os lojistas. Você faz o rateio, quem paga o IPTU são os lojistas. Então essa aqui é uma luta que ainda não terminou. A gente vai tentar voltar novamente com todo o embasamento jurídico. O prefeito, na última vez que nós estivemos lá, ele disse que ia dar uma olhada, disse que ia analisar junto com o seu departamento. A gente tem questionado, tem ligado lá para tentar resgatar uma segunda reunião, inclusive com a equipe especial que trata desses assuntos, que infelizmente a gente não tem tido aí uma resposta nesse sentido. Nós mandamos agora um ofício na semana passada, nessa questão com a sua assessoria. Sim. Nós estivemos junto com ele, com a Associação Comercial, para um outro assunto, a gente não quis misturar, mas a gente vai agora voltar firme nessa questão. Próximo governante, quais são os desafios dele? Bom, os desafios são muito grandes, a gente torce para que... Dele ou dela, né? Dele ou dela, a gente torce para que haja uma continuidade, principalmente na política econômica. Do ponto de vista, você crescer 7,5%, se não houver um investimento pesado em infraestrutura, a gente não vai conseguir manter esse crescimento. E focando o nosso lado, focando o lado do varejo, eu entendo que o projeto tem que ser um projeto voltado para o pequeno empresário. Nabil Sayão, obrigado, cara. Foi um prazer estar aqui. Por ter vindo. Obrigado foi um por ter prazer estar aqui convite. com você. E é importante a gente poder falar um pouco da história do varejo, até porque eu sei que o seu programa tem muito pequeno empresário assistindo. Verdade. E a nossa contribuição, a nossa missão é passar um pouco desse aprendizado que a gente teve ao longo desses anos. É verdade. E lembrando de novo, né? Esses pequenos empresários, esse nosso pequeno empresário que é nosso telespectador, é o grande líder do futuro. E é por isso que vale a pena apostar nesse pequeno empresário. Obrigado, Nabil. Essa foi a história de Nabil Sayão e também da Aoshop. Voltaremos no próximo bloco com MBA da FIA, ABF, Associação Brasileira de Franchising. Fique com a gente.